Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui para trazermos aqui um estudo da Palavra de Deus para a nossa meditação, né? Eu quero ser breve, como sempre, né? Eu quero ser breve, eu quero falar trazer uma palavra sobre apostasia. Apostasia, meus irmãos, todo mundo sabe que é o afastamento da fé. O afastamento da fé bíblica, tá certo? Mas como nós estamos chegando no final dos tempos, já estamos a todo vapor os últimos dias, né? Então começa a surgir muitas falsas doutrinas, né? Falsos ensinamentos, torcimento da palavra, né? Então a gente precisa trazer um esclarecimento sobre aquilo que foi aprendido por muito tempo e as pessoas têm tentado torcer isso para favorecer a forma com que eles querem passar a palavra, né? Com que eles querem passar o entendimento deles, tá bom? Então eu quero falar sobre apostasia, tá bom? Que apostasia é o afastamento, afastar-se da fé, né? Não é afastar-se de templo, não é afastar-se da religião que você serve, tá bom? É afastar-se da fé bíblica, da fé da palavra de Deus, tá? Afastar da fé verdadeira da palavra, tá bom? E o texto básico que eu quero usar aqui, eu quero usar 2 Tessalonicenses capítulo 2, onde um texto muito claro, muito usado, tá? Capítulo 2, no versículo 3, diz o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, certo? E seja manifestado o homem do pecado, o filho da perdição. Ou então o apóstolo Paulo nos traz aqui o primeiro texto que eu li aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Ele está pedindo para que ninguém vos engane, né? Sempre os apóstolos, sempre Jesus vai nos trazer essa palavra de cuidado para que não sejamos enganados, tá certo? Então ele diz, cuidado para que ninguém vos engane, porque não será assim, né? O contexto vai falar da vinda de Jesus e do arrebatamento, né? Então Paulo tem que escrever aos Tessalonicenses a segunda carta e alertar para eles: pessoal, vocês estão deixando de ser enganados, mas não deixe que as pessoas enganem vocês, porque não vai ser assim, né? Então, falsos profetas já tinha sido introduzido no meio deles e estava dizendo o contrário do que Paulo já tinha dito, tá certo? Então, ele disse assim, para que vocês tenham certeza que vocês não estão enganados, uma coisa eu vou deixar atento para que vocês fiquem atentos, né? A apostasia é um sinal que acontecerá antes da vinda do Senhor Jesus. A apostasia seria um dos grandes sinais. Mas o problema que nós enfrentamos hoje, irmãos, é porque as pessoas distorcem e a gente olha para os sinais que Jesus deixou e não consegue encontrar. A gente não, as pessoas, na sua maioria, na sua totalidade, porque o mundo está infestado de falsos profetas. Poucos são os profetas do Senhor, né? Mas o mundo está infestado de falsos profetas. E as pessoas estão seguindo a orientação de falsos profetas. Entenderam? Então, elas olham para o cenário de hoje e dizem assim, mas cadê a apostasia? Né? Ainda estamos longe, porque a apostasia está pouca, né? A apostasia são algumas igrejas aí que a gente vê que estão pregando prosperidade, né? Mas isso aí não é um sinal notório, né? Porque as pessoas não conseguem olhar para a realidade do que é apostasia.
Porque templos religiosos cheios de pessoas não é sinal de bênção. Porque tem que ver se essas pessoas elas estão vivendo a palavra. Né? Pois se elas estão frequentando um templo e os templos tem muito, por todos os cantos estão todos lotados, tem que ver se essas pessoas estão seguindo a palavra. E eu, para ser bem sincero, eu não vejo. Né? Como eu disse no vídeo anterior, dificilmente se encontra uma pessoa com fé bíblica. Dificilmente, né? Pessoas que queiram obedecer verdadeiramente a palavra, né? E por que, irmão, que as pessoas ficaram assim, né? Você pode perguntar, por que as pessoas ficaram assim, né? Porque nós vivemos em período de grande apostasia, eu vejo isso, irmãos, eu vejo isso. Igreja por todos os lugares, por todos os cantos, por todas as esquinas, com nome de todo tipo de gosto que as pessoas querem, mas isso não é uma bênção, não é a palavra, a salvação do Senhor espalhada por toda a terra, não é o período de grande apostasia que nós estamos vendo. Né? Por que as pessoas apostataram? Porque a apostasia, né? Tem alguns falsos profetas por aí pregando que a apostasia é o arrebatamento, né? Distorcendo toda a palavra, torcendo toda a palavra e dizer que não tem outra solução, e eles pegam a apostasia e vão dizer que é a apostasia que, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, ele vai dizer que aqui, apostasia, pessoal, é afastar-se, ou então é a igreja se afastando da terra, né? Para você ver que grau chegou, né? Até onde já chegaram, né? Para ignorar que a vinda do Senhor e o arrebatamento, a vinda do Senhor e a reunião, que diz aqui, né? A vinda e a reunião não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Nós estamos vendo em grande escala, né? As pessoas vão ficar abismadas quando elas descobrirem a quantidade de pessoas que estão apóstatas. Então é torcido para dizer que olha só, aonde se chega dizer que a apostasia é afastamento da igreja da terra, pelo amor de Deus, pessoal, pelo amor de Deus. Isso nos causa ranço, né? Nos dá ânsia de vômito, ver tanta coisa sendo distorcida, né? Aí, como eu disse, porque as pessoas, elas apostataram, elas não dão ouvido à palavra, elas estão lá, 2, 3 vezes por semana nos mesmos locais, ouvindo as mesmas coisas e obedecendo as mesmas coisas, menos a palavra. Não é de se estranhar que as doutrinas das igrejas cheias, seja doutrina de prosperidade, seja doutrina de falso arrebatamento, seja doutrina de basta ser dar o dízimo, né? Ser dizimista é sinal de fidelidade para com Deus, né? Basta você obedecer aquelas doutrinas ali, que muitas das vezes são doutrinas de homem, você já está feliz, você já está garantido no reino do céu. E muitas das vezes estão esquecendo a palavra de Deus. Então isso é apostasia, é você acreditar no homem e desacreditar de Deus. Porque temos que conhecer essa palavra, nós temos que obedecer essa palavra, né? Temos que questionar, né? Hoje não se pode questionar, primeiramente ser demonizado, ser considerado o crente mais cruel, se você questionar e não aceitar todas as barganhas que são colocadas, né? Mas por que, irmão, que as pessoas ficaram assim, né? Eu quero ler um trecho com vocês. 1 Timóteo capítulo 4, tá? Olha só. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Versículo 1 e 2. Diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão
alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Né? Vamos raciocinar, pessoal. Vamos raciocinar junto. Os falsos profetas de hoje dizem que a apostasia é o afastamento da igreja da terra. Né? A gente sabe que isso é uma mentira, certo? Se fosse, né? Vamos ler. 1 Timóteo capítulo 4, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Né? Se a gente ler como eles entendem, nós tínhamos que ler. Nos últimos tempos, alguns serão arrebatados da fé. Né? Tá correto isso, pessoal? Tá correto isso? Né? Dando ouvido a espírito enganador, ou seja, muitas pessoas vão ser arrebatadas porque deram ouvido a espíritos enganadores. Tem coerência um negócio desse? Então, irmão, pelo amor de Deus, né? Ainda bem que temos a palavra para a gente confirmar o que é verdade e o que é mentira. Quem está verdadeiramente na palavra vai fazer isso, fazer que nem os bereanos, tá? Ou então, Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz que o Espírito Santo, né, que diz, o Espírito expressamente diz, está dizendo com muita expressão, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Olha só por que as pessoas se apostatam. Porque elas dão ouvido a espírito de demônio, a enganos. Olha só o que é a apostasia que eu disse lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Por que as pessoas apostatam? Porque elas se afastam da fé bíblica, mas elas dão ouvido aos demônios, às doutrinas, doutrinas dos enganadores e dos demônios. Né? Aí ele diz, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, pessoal. Então, essas pessoas que a gente vê, igreja, templos cheios, né, dando falsa doutrina, como eu já falei aqui anteriormente, elas próprias estão com a mente cauterizada, porque muitas pessoas até têm dúvida, será que eles sabem a verdade? E estão falando mesmo só porque eles querem enganar, porque eles querem se enriquecer, somente por causa disso? Não. Eles acham que estão certos mesmo. Eles acham que estão certos porque a mente deles foi cauterizada, tá certo? A mente deles, dos próprios ensinadores, os lotadores de espaço, de lugares, eventos, eles próprios estão com a mente cauterizada. Eles não têm mais discernimento de entender o que é certo e o que é errado, tá bom? Eu quero ler com vocês, irmão, mais uma passagem que nos auxilia, que está em Judas 3 e 4, tá? Que diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Irmão, Judas diz que escrever acerca da salvação, né? Mas ele foi incomodado a escrever acerca da fé, né? Porque o Espírito Santo incomodou Judas, escreve acerca da fé, porque os enganadores estão pervertendo a fé dos santos. Por isso que Judas escreve essa carta. Não foi a vontade de Judas, mas foi a vontade do próprio Espírito Santo, porque Judas queria escrever acerca da salvação, né? E o Espírito diz, escreve acerca da fé, né? E ele vai dizer que, porque se introduzirão alguns que já antes
estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem a dissolução, a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Esses homens estão negando a Deus. Esses mesmos que estão com a mente cauterizada estão negando a Deus, tá? Eu quero continuar lendo em Judas. Eu quero ler do 11 ao 14. Vamos fazer essa leitura comigo. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Estes são os manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levada pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Versículo 14. E deste profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, né? Então, Enoque já profetizou acerca desses camaradas, né? E quando ele termina aqui o texto, onde os pré-tribulacionistas falam que o Senhor vem com os santos à igreja, né? Ele está dizendo aqui, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, né? Judas aqui só não quis acrescentar, como foi colocado em Marcos, em Mateus, né? Com seus santos anjos, tá certo? Então vocês estão vendo que o que Judas escreveu acerca da fé, né? Para que a nossa fé não fosse pervertida com pessoas gananciosas, pessoas que estavam arrastando multidões, né? Pervertendo a fé, fazendo com que elas apostatassem da fé que salvava, tá? Para encerrar, eu quero ler com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do 29 ao 34, tá bom? Porque eu sei isto, Paulo dizendo, tá? Paulo dizendo. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Vocês viram que o apóstolo Paulo está alertando, não com essas palavras, mas está dizendo: acautelai-vos, cuidado para que ninguém vos engane, né? Ele não está dizendo essas palavras que eu disse agora, mas ele está alertando, admoestando, porque ele disse que depois da partida dele seria introduzido lobos, né? Se levantaria dentre eles mesmo pessoas que enganariam o rebanho, né? Que enganariam o rebanho. E esse engano que eles traziam era por amor ao dinheiro, né? Era por amor ao dinheiro. É tanto que o apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo 34: vós mesmos sabeis para que me era necessário a mim, os que estão comigo, estas mãos me serviram. Ele está falando que ele trabalhou, ele não precisava arrastar multidões para se enriquecer,
Então ele está nos dando uma pista de como seria esses falsos profetas, esses falsos apóstolos. Se introduziriam no meio da igreja, no meio dos apóstolos, e desviariam a fé das pessoas e faziam com que elas apostatassem da fé. Tá certo, meus irmãos? Essa é uma palavra da parte de Deus, para que a nossa fé ela não seja corrompida, para que nós não venhamos a seguir pessoas com interesses, né? Interesses materiais, é o que nós vemos hoje. Ah, irmão, mas a igreja que eu vou só cobra dízimo, eles não obriga nada. Meu irmão, quando você usa a palavra dízimo, você está obrigando, tá? A palavra dízimo já está obrigando a pessoa a ter que dar os 10% da sua renda, ou então você, caso contrário, você é infiel, você não herda a salvação, né? Então, muito atento, meus irmãos. Muito atento, porque são tempos muito difíceis. E esses camaradazinha que se introduziram no meio da igreja, no meio dos apóstolos, eles estão por todos os cantos. São esses mesmos. Onde você foi, aonde você vai, aonde você vê, onde você fica com dúvida, você fica pensando, você fica com o pé atrás, né? Modo de dizer. Pois é esses mesmos, né? Vá para a palavra, tá bom? E não siga falsos pastores, falsos apóstolos, falsos mestres, que está espalhado por toda esquina de quase todos os lugares das ruas, principalmente as cidades grandes. Tá bom, meus irmãos? Espero que esse vídeo tenha te edificado e te traga uma solidez na palavra, que te traga fome e sede de justiça e sede da palavra, para que você permaneça firme na palavra do Senhor, tá bom? Espero que você tenha gostado, que você venha compartilhar com os seus amigos, né? Que você venha se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixar aí o teu joinha. E aqui eu quero deixar já o meu agradecimento a todos, e fiquem todos na paz do nosso Deus, e até o próximo vídeo.